Vamos, amigos, começando a nossa sétima edição de Café com Atlas, com nossos queridos Zesk, Vitor, Cran, Caveiro. O pessoal vai chegando aqui com o tempo. E aí, Zé, como é que você tá? Tô tranquilo, meus amigos. Boa noite. Prazer enorme estar aqui nessa véspera de feriado. Super animado para falar das novidades Taratas. Tem muita coisa pra gente conversar hoje, então vamos que vamos. Pois é, tivemos muitas novidades da semana passada para cá. Eu acho que a primeira que a gente pode falar é a confirmação do conselho, né? Agora a gente teve em definitivo quem são os representantes do conselho que vão estar com a gente pelos próximos 9 meses. Deixa eu ver se eu acho a publicação deles aqui. É que eu coloquei para seguir todas as linguagens, porque de vez em quando a gente acha alguma coisa perdida. Ahn, mas de cabeça eu lembro eles. Nós tivemos como recondução para essa atual Gestão. gestão do conselho o Bold e o Drum Carlos, que fizeram um trabalho excelente na primeira gestão, né? E nós tivemos três figurinhas novas. Nós tivemos o Lancer, que é um cara muito experiente com DAOs, então vai trazer um know-how muito grande para a comunidade. Substituindo o Brian, nós tivemos o Signal, da Home, e também nós tivemos o. Que entrou no lugar do Funcracker, quem que foi? Me fugiu a cabeça o nome. Peraí, vou O lembrar. Emperor. O Emperor. Emperor, verdade. E veio o Emperor. O Emperor que fazia parte da Home, mas que saiu por motivos que não cabe a nós falar, mas que voltou, né? Ele tinha saído durante a eleição passada e acabou voltando agora. Então é um conselho, vem um conselho bem forte para os próximos 9 meses que a gente vai ter de DAOs. E junto com esse conselho, a gente já teve vários PIPs sendo analisados, né? Deixa eu puxar as propostas aqui. Uh, Streamar para vocês a minha tela também, para vocês não perderem, mas aqui na câmera. Ó, nós temos a questão da integração de PIN do sistema, que seria basicamente uma proposta requisitando US$ 10.000 para um desenvolvimento focado no projeto de 6 meses para melhorar o sistema econômico do Star Atlas, o ecossistema. Olha, a votação está sendo bem, bem intensa no sentido de sim, tá? No sentido de sim, ainda tem 13 dias para esse PIP ser analisado, mas basicamente o que a gente está vendo aqui é que é uma votação focada na melhoria com APIs e integrações dentro do sistema que vão expandir a economia do Star Atlas, o que é uma parada muito, muito interessante. Eles estão com um app específico aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque esse aqui é novo, tá? Esse aqui é novo. Acredito que seja uma integração de IA, né? Porque tá usando Gemini. Ó, a ideia é fazer explicações das mecânicas do jogo, recomendações básicas de itens, análises em A tempo galera que real do era do Tule, mercado. né? É a É galera a do galera. Tule. Uhum. E tá vindo bem interessante. Inclusive, provavelmente eu vou votar no sim nesse aqui também. US$ 10.000 é um valor quase que irrisório perto do que isso aqui pode agregar para a comunidade. Também não afeta tanto a quantidade de valores que tem dentro da DAO. Me parece que seja uma boa ideia tentar fazer esse movimento aqui. Junto com isso, a gente tem um polêmico, né? A implementação dos termos de limite para os membros do conselho. Esse aqui, ó, tá dando o que falar, tá vindo pro não, né? Justamente motivado por excessos de membros ou a possibilidade de você ter uma reeleição por tempo indefinido. Se o Bold quiser ou o Drum Carlos quiserem tentar se reeleger de novo, em tese eles conseguem, não tem uma limitação. Então isso aqui já viria tentando fazer essas travas, né? Inclusive aumentando competitividade, encorajando novas pessoas a tentarem fazer essas candidaturas. É interessante, mas eu acho que pelo que a gente viu aqui não vai passar. Não vai passar. Bem difícil. É, eu sinceramente eu acho que ainda é um pouco prematuro para esse tipo de coisa. A DAO ainda
tá muito jovem, etc. Vai requerer que algumas pessoas que queiram estabelecer as fundações de como esse ecossistema funciona continuem trabalhando. Eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, pelo menos por enquanto, das pessoas participarem e serem membros da DAO. Eu provavelmente vou votar não ou me abster dessa votação. Eu concordo. A gente tem 6 meses de DAO efetivamente, 7 meses, né? De DAO efetivamente trabalhando. A gente sabe que a Player Base, por conta das várias quedas que aconteceram dentro da rede Solana, principalmente da FTX, ela acabou diminuindo com o tempo. Então, nós temos poucos jogadores, mas são jogadores dedicados, são jogadores que sabem o que estão fazendo. E colocar restrições em cima desses jogadores que já estão. O Star Atlas já é um jogo nichado, é um jogo espacial. É um RPG espacial. É complicado. Então, assim, acho que expandir a player base é o nosso principal foco. E a gente não pode fazer essa restrição aqui, pelo menos na minha visão, não é o momento, né? Talvez daqui uns 2 anos a gente possa voltar a ter esse debate, mas eu acho que agora meu voto também seria não aqui, hein? Vamos com calma. Temos o Iris Bounty Feast, que seria um financiamento de US$ 10.000 dividido em porções de US$ 500 para aplicantes que queiram fazer eventos de pequena escala. E esse aqui tá passando. Ele estava com uma votação negativa muito forte e agora tá passando. Basicamente, o que é isso aqui? Vamos falar que a gente aqui tá querendo montar um stand do Star Atlas lá na BGS, na Gamescom. Vamos montar o stand do Star Atlas. Beleza. A gente pede um financiamento vindo para o Iris Bound de até 500 Atlas. A gente tem que fazer as especificações de quanto vai gastar, o que a gente está pretendendo, qual que é o briefing, número esperado de visitantes, custos e tudo mais. Se for aprovado, eles autorizam até US$ 500 para poder ser destinados a, ao uso desses eventos. Bem legal, uma mecânica bem interessante que busca bastante. Provavelmente isso aqui teve muita inspiração no Commit, né? No Summit, na verdade. Que é do pessoal lá da Alemanha que está fazendo e que conseguiram um financiamento para levantar o evento. E aí veio essa ideia dos próprios membros do conselho, ó. São os próprios membros do conselho tiveram essa ideia, que é muito bacana. Provavelmente eu vou votar no sim nela também. Queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham dessa votação aqui? Eu particularmente, eu votei sim, eu vi que estava não, eu votei massivamente no sim, porque isso é muito importante. Tipo, esse trabalho de formiguinha de você pegar a galera, trazer, se unir, conhecer as pessoas que jogam Star Atlas, é, trabalhar junto com a comunidade ali, esse trabalho de base, de formação de comunidade, para mim isso é fundamental. Eu vi o impacto disso lá quando a gente foi pro Breakpoint ano passado. Então, assim, cara, isso é muito importante. E isso era o que eu tava querendo comentar antes do início do Brew, Neil. Que, cara, a gente pode usar isso para montar até o nosso primeiro evento no Brasil aqui, sabe? Esse Ó, financiamento, esse fundo, é algo que eu queria muito fazer esse ano em algum momento. Então, eu tô contando com que esse daí seja aprovado para ser a base para a gente organizar alguma coisa aí, juntar a galera dos tarados do Brasil inteiro e ver se a gente marca um encontro, alguma coisa assim legal pra gente reunir a galera. com certeza. Isso aqui é doideira, cara. Isso aqui é muito da hora. Que mais que a gente teve aqui? Não, aqui já foi da eleição, então a gente não teve muito mais depois dessas propostas da DAO. Na semana passada, a gente comentou por cima, né, da questão ah, das IAs. Semana passada houve o Brew com o pessoal das IAs, muito legal. Para quem não assistiu, eu aconselho a entrarem lá no YouTube do Star Atlas TV. Eles gravam todos os Brews oficiais. E, cara, ó, tá lindo, tá lindo. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem. Eu acho que vai estar nos sneak peeks, provavelmente. Essa aqui mesmo. Vou mudar a transmissão. Essa aqui. Que é a assistente de IA. Cara,
Essa aqui é a primeira imagem que a gente teve da assistente de IA. Não, não é o Dominique Ogro, que apareceu no Brood ontem, mas seria incrível ter ele como IA. Nossa, velho. É, mas teremos essa querida IA, um primeiro esboço. E assim, expectativas para IA, o que vocês acham? O que você acha, Zé? Galera, eu vou começar falando que isso daí vai ser radicalmente transformador no Star Atlas. E ela vai impulsionar o jogo e funcionar em vários níveis, né? O primeiro nível é dentro do jogo, essa IA vai ser a IA da sua nave. Então você vai estar lá dentro do Star Atlas e você vai poder engajar com ela e usar ela como se fosse exatamente o que o Kibris está falando, discussões personalizadas com ela. Você acha lá, você vai dar um nome para ela, fulana, eu quero minerar ferro. Você pode me dirigir para o nodo mais próximo e tal? O nodo mais próximo vai ser tal e tal e tal e tal, que não sei o que. Acho que a gente vai precisar de combustível X, Y, vai precisar de food tanto para minerar lá. Eu sugiro fazermos o warp para esse setor. Então a ideia é que ela funcione dentro do jogo com uma inteligência artificial mesmo do jogo para os jogadores, para ensinar a fazer, para ajudar a ser eficiente no jogo, etc. Um outro nível que a IA vai nos ajudar é no onboarding. O tutorial do jogo vai ser feito, já está praticamente pronto isso, com o IA. Então ela vai te ensinar, tipo, ela vai falar para as pessoas, vai dirigindo os jogadores para aprender as mecânicas do jogo. E aí, se você não entende como fazer alguma coisa, ela vai lá, vai iluminar onde você tem que clicar na tela, fazer tudo bonitinho e tal. Então ela também vai ajudar bastante nesse aspecto. Um terceiro nível da IA é aquilo que a gente já conversou em cafés com Atlas passados, é que ela vai criar facções e NPCs com personalidade, valores e conceitos próprios. Então, por exemplo, a gente vai ter a facção dos Jorviks, os piratas. Eu tenho toda a lore dos Jorviks, os NPCs deles, etc. Eu dou esse contexto para a IA aprende, se torna esses Jorvik, ela aprende como eles se movimentam, como eles funcionam dentro da lógica do universo do Star Atlas, e a gente bota uma carteira com X naves, X Atlas, e falar para eles tacarem o terror no universo do Star Atlas. Elas vão sair atrás dos players, vão fazer alianças, vão agir estrategicamente. Enfim, outro nível de IA. E o quarto nível é porque eles funcionarem para serem agentes econômicos dentro do jogo. Então eles vão poder fazer arbitragem entre as diferentes zonas do jogo nos local markets, transformar a economia, deixar a economia mais eficiente dentro do jogo. Enfim, muitas aplicações, muita coisa legal. Nós temos esse brew que o Neil está se referindo, o Jim, que é o nosso head de inteligência artificial, está participando. E ele conversou sobre tudo isso e várias outras coisas legais que a gente está trabalhando em termos de IA. Muito bacana, vale a pena acompanhar aí que está perto. Ele aí está bem perto, a gente está trabalhando nisso aí, vocês vão começar a ver as primeiras aplicações disso aí em breve. Eu até ia perguntar se está muito longe, porque no final de semana passado, domingo passado, a gente estava entrevistando o Rock, que ele está trabalhando com integração de IA, e ele está começando a desenvolver os primeiros passos para uma IA pro Star Atlas também, privada, tá? Não vai Mas, ser da autômata, vai ser privada. Inclusive, estou com o Alpha Tester, ganharei meu agente Smith para testar, não é mesmo? hum, Cara, as possibilidades que a IA abre são absurdas. Se você souber os prompts de comando para você pedir para ela, é outra parada, é outra brincadeira, tá? Então, fiquem de olho nas IAs, porque isso aqui é o futuro, literalmente o futuro de Star Atlas e vai mudar muita coisa com a chegada dessas IAs. E outra coisa que veio esta semana teve o reprise, né? Na quarta-feira teve o reprise dos Atlas. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora tá mais caro. Aí. Tivemos uma alteração no Fleet Rental. No Fleet Rental, deixa eu até puxar aqui para mostrar para vocês. Para quem não viu,
mudou o sistema de contabilização de pontos agora do Fleet Rental. Ele tá mostrando com... esse aqui não vai puxar. Não tenho cada NIST. Mudou a forma de contagem de pontos dos scores, né? O Mining Score, Scanning Score, Cargo Score, agora a gente tem o Fleet Size. O Dom postou hoje um documento, eu não tive tempo de analisar esse documento ainda, sobre como analisar esses pontos do Mining Score. Mas basicamente, o Mining Score agora considera 6 atributos e não só a quantidade de mineração que você faz. O Scanning Score considera 6 atributos também, 7 atributos, se eu não me engano, e o Cargo Score considera 6. Então, isso aqui deu uma bagunçada, tá? Deu uma bagunçada. Mas corrigiu um problema drástico que a gente tinha, que era essas naves aqui aparecerem com um score absurdamente alto, só que elas estão com um crew, uma nave, e elas não se pagam. E aí agora elas estão com um mining score baixíssimo. Né? Baixíssimo porque ela simplesmente não vai se pagar. Em compensação, você tem outras naves aqui que antes você não dava tanta importância, mas agora você consegue olhar para ela com outros olhos. Por exemplo, essa frota aqui de Calico Guardian com Jorvik, Tripide e Echo Grenadiers. Tem 13 mil de Mining Score. Tá filtrando pelo Mining Score, tá? Outra coisa que voltou foram os filtros. Agora a gente tá com filtro de Mining Score e com Graças a Deus, barra de né? buscas. Graças a Deus. Nossa, que melhora muito. Eu lembro, Muito mesmo. vocês pediram, a gente falei, galera, tem que ir. Se não for com isso aí, o pessoal vai ficar puto. Aí eles botaram de volta. O que precisamos agora é apenas aluguel privado. Isso daí já vai ser mais complexo, porque Isso ele abre brecha para burlar o sistema, entendeu? Aham. Mas aqui a gente consegue ver, por exemplo, aqui a gente consegue ver um pequeno. Não vou falar que é um bug. Vou falar que é um bug. Mas é uma parada que acontece que, por exemplo, você olha essa frota, quando você analisa essa frota, uma Calico Guardian, Jod Asteris. Jod Asteris é uma nave de transporte. A Tripide, uma Granadier. Cara, essa nave aqui, ela não é tão excepcional para mineração. Ela não é tão incrível para mineração. Só que olha o que vai acontecer. O Mining Score, o Scanning Score, o Cargo Score e o Fleet Size, ela tá em primeiro em tudo. E normalmente o que vai acontecer é que as de baixo também vão estar muito próximas aqui do primeiro. Ele sincroniza tudo. Então, é um filtro que não filtra. Vai ficar tudo mais ou menos igual. Eu vou falar, vou passar isso lá pro pessoal. Porque os critérios que são utilizados como pontuação do Mining Score provavelmente também são utilizados no Scanning, que provavelmente também são utilizados no Cargo. Então, todas elas vão ficar meio que classificadas no mesmo nível. Então, o 18 mil daqui vai ser maior que esse 12 que tá daqui, porque não tem o que fazer. Vai ficar maior mesmo, né? Não tem muita dinâmica. O que me deixa um pouco encafifado, porque eu vi algumas naves aqui que eram mineradoras com score muito mais baixo, mesmo estando mais baratas, né? Mas isso aqui é lapidação, isso aqui é tempo de mercado, não tem o que fazer. E, inclusive, a tabela que a gente usava para Fleet Rental funciona muito, muito bem ainda, tá? Para conseguir puxar esses preços. Mas, entrando logo no nosso último tópico, porque o Zé tá corrido hoje, né, Zé? Vamos falar da Precision. Vamos falar do roadmap. Eu lembro que a gente já comentou um pouquinho disso aqui na semana passada, na semana retrasada, principalmente da parte do fórum econômico. A gente não deu tanta atenção para isso aqui porque ainda viria um brew sobre isso, né? Mas basicamente agora nós tivemos uma confirmação de que os emotes que estão no marketplace, tá? Nossos queridos emotes do marketplace, volta, vão poder ser incluídos aqui dentro do Sage. Então quem tem emotes, cadê os nossos emotes? Não me engano, eles são em colecionáveis. Aqui, ó. Emotes. Aqui, ó, nossos emotes. Sinal da paz, a dancinha ancestral. Tudo isso aqui é para o infinito. Esses 5 emotes que estão aqui vão poder ser utilizados dentro da Unreal. Tá? Então, se você tiver o emote, você vai poder colocar aqui e vai fazer uso desses emotes e não só o joinha. E que nem é hoje, né? Quando você aperta B.
Além disso, nós tivemos uma adição muito legal, que é o Dogfight Co-op PvE. Então, se você quiser brincar no PvE com seus amiguinhos, dá para entrar já no jogo e jogar com 2, 3, 4 players aqui para poder fazer os dogfights. Muito legal. Já treinando, principalmente o pessoal da Quimera deve estar doido aqui já treinando. Joga muito, cara, joga muito. Então, muito legal essa dinâmica. Já é um esquenta para quando começar os PvEs de verdade. Além disso, nós tivemos o Loadout Workbench, né? Que vai ser a introdução das customizações de armas, adicionando algumas modificações, equipamentos de certos slots, né? Você vai poder organizar os slots de armas e os attachments de cada arma. Isso aqui é muito legal, a comunidade pedia bastante também, né? Para você poder fazer modificações nas armas. E isso entra muito em linha com o ponto principal, que é a progressão e recompensas on-chain. Você quer falar um pouquinho disso aqui, Zé? Quero sim, porque esse daí realmente foi o ponto alto e é algo que eu sei que está no coração de todo mundo aqui, que é justamente a progressão dentro do jogo, de aquela lógica de RPG de você jogando o jogo, ficando mais forte, pegando mais loot, customizando seus personagens. As masteries, ou esse conteúdo da progressão on-chain, nada mais é do que você ir aprendendo, se treinando e ficando mais eficiente dentro do jogo, dentro das diversas áreas de conhecimento. A gente quebrou isso daí em 4 masteries. A primeira, que é a Ship Mastery, basicamente é a sua progressão como piloto de nave. Todas as naves do jogo vão ter isso daí. Então você vai ter que ir evoluindo de nível com cada uma das naves, aprendendo a basicamente pilotar, combater, etc. com essa nave, ficando melhor com ela. E conforme você for ganhando XP, conforme você for usando essa nave, usando ela no jogo, se aprimorando com ela, você vai subindo de nível. No início, na primeira versão, vai começar só com 3 naves. Mas a lógica é que conforme você for avançando na árvore de habilidades, a árvore de maestria da sua nave, você vai liberando coisas novas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a Airbike, que já tem esse skin aqui. Conforme você for melhorando e ficando mais proficiente com a sua Airbike, você vai adquirindo novas skills com ela. Você vai abrindo novos componentes para customizar a sua Airbike. Você vai abrindo novas skins, por exemplo, novos motores. Você vai podendo ter mais acesso à customização dessa airbike em todos os níveis. Então vai que você pode adicionar uma arma nela. Enfim, vai permitir que conforme você for se tornando mais proficiente, mais habilidoso, você tenha acesso a mais coisas, mais conteúdo de cada uma das naves. O Kibrista está perguntando se é porque é um número cabalista. Não, Kibrista, é porque a gente tem muita nave no jogo, né? Então a gente precisa ter algum número de naves de teste, justamente para a gente medir essa progressão, entendeu? Então a gente pega 3 naves diferentes e fala, vamos fazer aqui árvores de progressão diferentes, vamos ver como o tempo que está levando para a galera chegar no último nível, se a gente deve aumentar os requisitos, se a gente deve diminuir. A gente está começando com 3 justamente para ter um anteparo de teste, entendeu? A ideia, a lógica é essa. Então, isso vai ser muito bacana. Eu tava falando com o pessoal que eu quero que seja muito difícil você subindo de Mastery. Tipo, as primeiras Masteries, beleza, mas você vai chegando mais pra frente, vai ficando difícil. Você vai ter que realmente adquirir novas skills, etc. A mão do alfa, o pessoal já quer o braço. Tá Já vendo? estão perguntando quais são as 3. Bem, eu só vou falar que tem a Airbike. É. A Airbike tá garantida, as outras duas ainda vai ser surpresa. Mas são naves maneiras, vocês vão gostar. A T1. É, a T1, né? Só vai ter uma pessoa jogando, fazendo a Mastery. Mano, imagina tu voando com a T1 pra ganhar a Nossa, Mastery, não, vai ser não dá, engraçado. não dá, só não dá. Exato. Vai ser muito bacana. Não, Eu tô bem animado. você falou de voar com a T1, eu fiquei imaginando, cara, porque assim, quando a gente explora o modo Galha lá, que é o single player, tem alguns outros pontos que daria pra invocar fora da Starbase, né?
Só que eles não estão funcionais. Tem pontos em planeta que dá pra invocar naves grandes e tal. Uhum. Ia ser legal se desse pra invocar a T1 do lado de fora só pra testar ela no single Mano, player, como é que ficaria. imagina, você tá lá no chão da. Você tá lá no chão do planeta, né? Alguém chama, invoca T1, mano. Só o céu fica todo escuro, assim, É, do nada. só Olha as pra cima, nuvens. só o horizonte inteiro preenchido. É. É, desse jeito. Bom, e além da maestria de naves, ó, o Sam tá querendo Isso. saber se vai ser além de XXS, TXS. Calma, Sam, calma. Vai sair em breve, calma. Ó, Aí o Kibrista também tá perguntando se as mecânicas eram no Sage ou na Unreal Engine 5. É na Unreal Engine 5, Kibrista. Tudo que requer habilidade direta, assim, é Unreal Engine 5, tá? é sempre pensar assim, o Sage, ele caminha para automação. E o Unreal, ele caminha para um jogo mais profissionalizado, mais Turbo-based. manual. Bom, além da maestria de naves, a gente vai ter a maestria de habilidades. Por exemplo, a maestria do jetpack, aqui que é dado de exemplo, né? Liberando habilidades para melhorar a performance. Essas habilidades eu tô curioso. Essas habilidades Mano, aqui. essas habilidades vão ser, pra mim, uma das coisas mais legais que a gente tá criando. É, basicamente, tudo que é mecânica do jogo, de, por exemplo, jetpack, outras habilidades que eu não posso falar no momento, que vão sendo utilizadas dentro do jogo para combate, para nos mapas, etc. Você também vai poder progredir. E essa progressão, Mineração. sem comentários, sem comentários. E aí, essas habilidades que você vai adquirindo, você vai poder usar para mudar a sua gameplay. Então, por exemplo, hoje o jetpack ele funciona unidimensional, né? Você tem um jetpack, você só se move em uma direção por vez. Mas quem sabe se com uma masteria mais alta você consiga se mover com dois jetpacks ao mesmo tempo. Então você tem dois impulsos, um nos pés e outros nas mãos, por exemplo, que vão fazer diferença na hora do jogo. Você pode ter um jetpack que vai ser mais rápido, mas ele pode durar menos ou durar mais. Enfim, várias mecânicas. É o que Brista já tá sonhando. No futuro eu poderia usar minha tip como um Gundam. É. Interessante É, isso aí, hein? Brista, eu acho que o seu raciocínio tá no caminho correto. Tá no caminho correto. Cara, eu não posso falar pra vocês, mas eu vi uma coisa que é muito parecida com o que você tá sonhando aí, Kibrista. Talvez seu sonho de ser piloto de Gundam um dia seja realizado. Enfim. Mas a ideia é que conforme você for fazendo as coisas dentro do jogo e você for desenvolvendo suas habilidades, você vai ganhando XP e vai liberando novas árvores de habilidades, novos sistemas, novas mecânicas, novos tipos de jetpacks, etc. Tudo isso faz parte do, da ideia de progressão de maestria. A terceira Hum. maestria é a das armas. E a das armas segue também a mesma lógica. É, basicamente, todas as armas do jogo você vai poder usá-las e evoluir de level com elas. E conforme você evolui de level, você vai podendo customizar sua arma. Então você vai ganhar skin novas, você vai ganhar apetrechos novos e você vai poder começar a modificar sua arma. Então, por exemplo, você vai pegar uma shotgun, você pode deixar a sua shot super rápida e dando, sei lá, tentando dar um hit kill super só de. Ela só funciona de perto, mas é super rápida. Ou você pode tentar aumentar o dano dela, diminuir a velocidade do tiro. Enfim, esse tipo de mecânica, entendeu? Que você vai poder modificar suas armas. Então, cara, quando você junta. Aí agora a gente vai para a visão do todo, né? Você junta maestria da sua nave. Você junta sua maestria da sua nave com a maestria dos componentes dentro do jogo. Então, digamos, você tem uma armadura que te deixa invisível, você é um cara que treinou sua stealth, sua habilidade de seguir silenciosamente ao máximo. Aí você pega e é focado em, digamos assim, não vou nem vou falar espada, mas o que vai ser efetivamente vai ser diferente, vai ser mais legal ainda. Aí você pega duas espadas
sônicas que cortam escudo, cortam tudo. Tu pode virar um assassino dentro do Sarata, sacou? Você consegue fazer um build de assassino. Ou, totalmente diferente, você faz um build de tanque pesado. Enfim, a ideia é que a gente tenha uma customização possível tão absurda que a gente não quer que os players sejam iguais uns aos outros, entendeu? A gente quer muita coisa diferente, a gente quer ver vários builds diferentes, várias lógicas de combate diferentes, cada um seguindo o estilo do jogo que os nossos jogadores queiram. E a gente vai fazer de tudo para que o sistema permita o máximo de combinações possíveis. E finalmente, a cereja do bolo, aquilo que todo mundo sonha, que todo mundo deseja, que é a integração da economia do Sage com a economia da Unreal Engine 5. O que, que eu quero dizer com isso? Basicamente, com a chegada dos servers, com o advento da estabilização da Unreal Engine 5, a gente vai poder começar a integrar a economia dos dois jogos. Então, por exemplo, você que gosta de jogar jogo de tiro, você jogou Counter-Strike a sua vida toda e você se garante na Unreal Engine 5. É o lindão, basicamente. É, exatamente. Você vai Viciado em poder mim. jogar no Unreal Engine 5 e vão ter itens, loots, que você só consegue obter na Unreal Engine 5. De outra banda, esse loot que você obteve na Unreal Engine 5 vai dropar itens que são extremamente úteis dentro das mecânicas do Sage. E você só consegue obter dentro da Unreal Engine 5. Então, você vai pegar esse item que você conseguiu lá na Unreal Engine 5. E se você não quiser ser jogador do Sage, você vai vender para o cara do Sage. Ou você vai lá, pega e usa para craftar um item raro no Sage, uma nave nova, um componente raro. Enfim, diversas coisas que você vai poder fazer dentro do Sage usando itens da Unreal Engine 5. E a recíproca também é verdadeira. Você vai poder ir lá no Sage e aí você vai fazer craft de armas para usar na Unreal Engine 5. Então, por exemplo, você pode pegar e fazer um rifle super absurdo que só o seu personagem vai ter acesso dentro da Unreal Engine 5 que você craftou dentro do lado do Sage. Então, a partir de agora, nesse momento, a gente consegue integrar essas duas mecânicas. A gente vai poder ter skins, vai poder ter, enfim, toda a ordem de itens e equipamentos. E a ideia é justamente isso: integrar os dois e os dois sistemas de jogos se aproximarem de tal ponto que eles se tornem um. O que vai acontecer é que a diferença entre eles vai ser só uma diferença de perspectiva e alguns modos de jogo que vão ser mais focados em um e outro. Mas a ideia é que eles converjam para ser um jogo só. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. O Sheik perguntou: vocês sempre irá coexistir com o Unreal 5? Ou a ideia é descontinuar ele com algum momento? Não, a ideia é sempre ele existir, Sheik. E a ideia é como eu estava falando aqui agora. O Sage e a Unreal Engine 5 hoje são jogos muito diferentes. No futuro do Star Atlas, eles vão ser o mesmo jogo. O que vai acontecer é tipo assim, você vai apertar Tab, você vai para o Sage. Você vai para a visão do Sage. Você aperta Tab de novo, volta para o seu crew member, você entra na primeira pessoa, você está vendo o jogo da perspectiva da Unreal Engine 5. Então a visão do jogo do Star Atlas é essa, ser um jogo só tudo. Salve perguntou: agora que falou de itens, pode confirmar a respeito de uma informação sobre o retorno dos itens para CSS? Vai ocorrer com a vinda do C4 ou antes? Não entendi bem a pergunta não, Salve. O que você... Eu esclareço essa pergunta. O que aconteceu? Essa semana passada, se eu não me engano, o Swagner fez uma entrevista com o Virtuul. E em dado momento da entrevista, eu não cheguei a assistir essa entrevista, mas começou um burburinho muito forte de que o mapa vai mudar, vão chegar bases novas, isso a gente já sabia, e todas as integrações vão levar a uma... Digamos assim, as bases elas vão ter limites de carga, né? Limites de quantos recursos cabem em cada carga. E o que deu a entender, segundo o pessoal, é que não, os recursos que estão lá não vão poder continuar lá. Então eles vão ter que ser remanejados. Então todo mundo está achando que quando o C4 chegar ou quando estiver próximo de algo desse sentido,
todos os recursos que estão posicionados vão ser trazidos de volta para CSS e o jogador vai ter que posicionar tudo de novo no lugar. É, eu realmente não tenho detalhes sobre isso, mas faz todo sentido, né? Você ter uma limitação de carga dentro das Starbases, porque espaço não é infinito dentro de uma base estelar. E não faz sentido que os jogadores tenham acesso de graça a espaço limitado. Afinal, espaço também tem um valor monetário em qualquer economia. Não é à toa que a gente tem uma indústria de logística de galpões aqui no Brasil gigantesca. E a mesma lógica se aplica aos Taratas. É aquilo que eu Uhum. falo para vocês desde o primeiro dia. Todo dia que passa, os Taratas vai ficar mais difícil. Vocês são abençoados de estarem aqui nesses primórdios do jogo, porque vocês têm tudo fácil, vocês têm todas as mecânicas a favor de vocês. Então aproveitem enquanto isso ainda existe, entendeu? Mas é isso, eu não tenho detalhes sobre como isso vai funcionar, mas com certeza isso é parte do jogo, isso vai em algum momento ser trazido. O Kibrista está perguntando se a Unreal Engine 5 gera receitas pra gente. Kibrista, o jogo da Unreal Engine 5 ele é o grande visão do Star Atlas, né? A economia do Star Atlas, tudo que a gente tem, ele existe para Unreal Engine 5. No momento não gera receita porque ainda não está, né, nem não foi lançado o jogo. A gente está fazendo testes de sistemas, criando mecanismos, etc. Mas no futuro a ideia é de que isso movimente toda a economia do jogo. A gente tem vários mecanismos de monetização, tanto para o Star Atlas, quanto para a DAO, quanto para os jogadores na Unreal Engine 5. Então, sim, a ideia é que isso chegue assim. O Inclusive, eu Arbartius. já vou até Pode falar. mostrar um pouquinho aqui para você, Cabistra, qual que é a principal ideia dessa parte de monetização. Ah, não que isso aqui vá acontecer nesse sentido, mas a gente tem vários eventos e várias missões que acontecem dentro do jogo. E se você observar, eles têm então, tem aqui no loadout, né? Óbvio que isso aqui não é o cenário finalizado, mas a gente tem várias projeções de que vão ter custos de entrada, custos de participação, tudo isso aqui com premiações, com recompensas. Então, isso aqui de certa forma, os FIIs acabam sendo coletados aqui no meio, né? Vão sendo Sim, por colhidos exemplo, dentro do vamos Unreal. ter um torneio. Aí tem uma taxa para entrar no torneio, aí o Starato vai ficar com uma parte dessas taxas. Isso aqui já era para estar aqui mesmo? Eita, Não. não. Mas Isso enfim, aqui se tá, tá na tá, né? versão pública, né? É, espero que esteja. Não, tá sim, tá sim, tá sim. Enfim, mas Inclusive, isso daí é o. vou até confirmar. Isso daí é o exemplo de como é que vai ser o loadout das armas e tal, e enfim, vai ser Puta que bem pariu. bacana. Aí eu. Caraca, aí galera, vocês acabaram de ver o Neil perdendo a Calma, calma, credenciação calma, calma, dele calma, calma, calma. no teste. Ufa! Ó, a versão de dev não está baixada, é a versão Aí, aberta. ó. Aê, não vou perder, não quebrei o NDA! Então, ó, já É tá isso. aqui, pô, já tá aqui Já uma tá. visãozinha das armas, olha lá, ó. Como é que vai ser a Aí, ó, que customização e tudo legal. mais. Ainda não tem nenhum charm, nenhuma skin aqui pronta, né? Talvez até Hum, tenha de uma arma ou outra, mas nesse momento, nas que eu tenho selecionado, não parece ter nada mas são bonitas, né, cara? disponível. Caraca, Bonitas. São as bonitas. armas, elas são bonitas, velho. Mas Perfeito. enfim, é isso. Eu vou para a pergunta do Arbartius agora. Há estudos sobre claim stakes emitir a mesma extração que hoje temos com frotas de naves, pensando na manutenção da economia? Cara, Arbartius, eu tava vendo hoje mecânica de como vão funcionar o claim stakes. E, cara, é um outro mundo. É um outro mundo. A economia dos claim stakes vai revolucionar o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje, para qualquer parâmetro de qualquer outro jogo, já é uma coisa, né? Você já olha assim, caraca, que Absurda. economia legal e tal, que não sei o quê. Cara, quando o Claim Stake entra no jogo, mano, a coisa muda de figura ainda mais. É sinistro. É sinistro. Muda radicalmente como funciona toda a economia do nosso jogo. Obviamente, as naves ainda vão existir, vão desempenhar seu papel, mas a produção planetária dos recursos é muito interessante. Eu não posso dar muitos detalhes sobre isso, né, para não estragar a surpresa, mas você vai ver que muda sensivelmente
como funciona o jogo do Star Atlas. Muda sensivelmente. Vai ser, eu acho que o C4, né, que é quando vem o combate, o claim stake, os council ranks e o crafting dos habitats, vai mudar, vai ser um salto de qualidade maior do que foi o Sage em frente ao Escape Velocity, para vocês terem uma ideia, na minha avaliação. Nossa. Então, assim, eu tô super animado, super empolgado e quero muito ver a reação de vocês. Uma outra coisa que eu acho que vai mudar, que vai surpreender vocês também, é o Free to Play, que tá muito perto, tá? Tá muito perto e ele vai dar um gostinho de um jogo. Wayne. Tá muito perto, gente. O Free to Play tá sinceramente muito perto. É pouco tempo mesmo. Não posso falar sobre a data de lançamento, mas o que eu posso dizer é que é prudente já começar a se preparar para as coisas que o C4 vai trazer. Então não deixa para comprar seu claim stake só quando anunciarem o C4, se você tiver interesse, é claro, nisso. Porque vai ficar mais cara, vai vir a demanda. Muito mais caro. Então façam, façam um planejamento de vocês, etc. Não é dica de investimento, mas é um conselho de amigo. Outra coisa importantíssima, cara, o free to play, ele vai mudar. Quando vocês virem o free to play e vocês sacarem que o C4 vai vir com as coisas que vocês vão ver no free to play e muito mais, eu acho que vocês vão ficar muito hypados. Eu acho que quem gosta do conceito do Sage vai ver essa evolução, vai ficar muito animado com o que tá vindo. E eu, particularmente, tô gostando muito. Eu tô trabalhando ativamente no free to play. Eu tô trabalhando em. Posso nem falar isso. Mas eu tô trabalhando muito no free to play. E tem coisas que são muito diferentes do que vocês estão acostumados no Sage. Eu acho que vai ser bem legal. Vai ter muita coisa bacana. Ó, por exemplo, uma coisa que eu posso falar claramente, ó. Não tem taxa nenhuma dentro do jogo. Maravilhoso. Você não precisa de carteira para jogar. Você não precisa ter uma carteira para conectar. Você não precisa. Não tem lag. Enfim. Véis. Vocês vão curtir. Vocês vão curtir. Eu já tô curtindo só na expectativa. Imagina quando acontecer de verdade. Pois é. E tá muito perto. E tá muito perto. Eu tô muito animado. Caraca, Nil, tu tá precisando dar uma treinada aí nessa Nossa, eu sou terrível nisso aqui, pô. Eu sou terrível nisso aqui, você tá louco. Você se prepara, velho, que tá chegando. Vai Nossa, começar. eu vou ter que... Não, eu vou pegar a mineradora, não. Esse aqui não é nave de mineração, pô. É verdade, o problema é a nave, né? O problema é a nave, O né? problema é a nave. É o lag, é o lag, é o lag. É o lag, Não. é o delay. Então, eu entrei justamente nisso aqui porque a gente tava falando sobre. Não sei se você tá com muito mais tempo, né? Já deve estar quase o seu horário. Mas a gente tava falando sobre as recompensas Sage Unreal e eu queria saber se a parte de mineração do Sage vai. Da Unreal vai ter recursos de mineração diferente, porque Sim. combate sim, a gente sabe, corrida também, mas a parte de mineração. Tudo vai ser integrado à economia do Star Atlas e tudo vai ter recompensas, tudo vai ser útil dentro do jogo, dentro do ecossistema. Então, a gente não tá fazendo nada por acaso. Primeiro a gente desenvolve as mecânicas, a gente testa as mecânicas, a gente vê o feedback da galera. Quando a gente tem confiança que a gente chegou num ponto bom, a gente adiciona os elementos de economia, integra com o Sage e bota no mercado para jogo. E é basicamente isso, entendeu? Estamos chegando num ponto de desenvolvimento muito bacana, que a nossa economia e o nosso jogo estão... acho que já deu para notar, né? A gente está desenvolvendo muito mais rápido. A distância entre os patches, a distância entre os updates, entre as novidades está diminuindo. E é porque o trabalho que a gente vem fazendo durante todos esses anos vai permitindo a gente que tenha essa qualidade de incremental dentro do nosso sistema do jogo. Então, podem ficar tranquilos que a gente está ganhando momento. O Star Atlas, graças a Deus, tem caixa, mesmo nesse momento eu tô vendo uma pergunta do Bismarck, então vou falar um pouquinho sobre isso antes de ir embora. O Star Atlas está com caixa para continuar desenvolvendo o jogo, mesmo nesse cenário de mercado. A gente está trabalhando no tokenomics do Star Atlas.
Em breve vai vir o adendo sobre Atlas. Nós estamos Muito com muita, importante. muito importante. A gente está vindo com outros mecanismos para dentro da nossa economia do jogo, para os nossos tokens. Então podem ficar tranquilos que nada está fora do nosso radar aqui, tá? Mas é aquele negócio, como o Staratos é uma economia real, e cara, eu não sei se vocês viram esses dias, o pessoal tava falando assim, eu vi um estudo, velho, a gente tá distribuindo, acho que a gente distribuiu, foi US$ 700 mil esse ano de recompensas da economia do jogo, sacou? Cara, isso é um absurdo, tipo assim, pra Sim, quantidade de jogadores que a gente tem, e é tudo feito organicamente. A gente não tá dando dinheiro de graça, a gente não tem uma espiral de inflação absurda. Quem joga Sage sabe. Os preços dos recursos no Sage, cara, flutuam muito pouco. Tipo sim, assim, o token, o Atlas flutua, beleza, etc. Mas os tokens, ah, os recursos dentro do jogo e tal, eles estão estáveis, o mercado continua girando. Enfim, nós estamos muito felizes com a economia que está resiliente, mesmo com o preço do token baixo. A economia dos Saras continua todos os dias, tem gente comprando, tem gente vendendo, e o show continua. Isso pra gente é muito bacana, mostra que, além de uma comunidade muito forte, a nossa economia está sólida, e estamos muito animados com isso. Vou fechar aqui então falando do Samhain. O Never Alone está pendendo que o Jacob termine de fazer os mints e as coisas que precisam ser feitas para serem fechadas, porque ele está trabalhando no free to play, que é a próxima coisa que vai ser realizada. Então, quando ele terminar, a gente lançar o free to play, provavelmente o Never Alone o que vai você prefere finalmente. primeiro, Saul? O Never Alone ou Free to Play? O Samhain tá querendo o Sand, mano. Bom, então você vai ter que esperar, Saul. Você vai ter que esperar, não vai ter jeito. Prioridade, Samhain. Infelizmente, infelizmente o Never Alone ele acaba sendo puxado quando vem alguma coisa mais importante no horizonte, ele acaba sendo empurrado. Mas vai ser resolvido. Fique tranquilo, estamos trabalhando, estamos cozinhando. E Deus sabe que em breve a gente vai entregar muitas coisas legais. Certeza. Gente, eu tenho que ir. Minha esposa já tá olhando feio pra mim aqui. Mas, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre o jogo. Semana que vem vai ter novo evento de lore. E eu vou mostrar uma coisa muito bacana nesse próximo evento de lore. Então, quem puder participar, atenda. Deve ser na quinta que vem, tá? É, e continuem ligados que muito em breve novidades no caminho de vocês, muita coisa bacana acontecendo no nosso ecossistema. Muito obrigado por estarem aqui também, véspera de feriado comigo, conversando sobre Star Atlas, estando aqui mostrando sua paixão. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter nosso primeiro evento no Brasil. Vamos organizar Financiado isso pela aí. DAO. Financiado pela DAO, nada mais justo. E vocês ficam aí sob os cuidados do Neil, continuando o Theorycraft aí, e a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço, boa noite pra vocês, tamo juntos. Valeu, valeu, Zé. Gente, vamos só finalizar aqui. A gente teve toda essa explicação aqui com o Zé. A gente daqui 2 semanas a gente retorna com o nosso querido Café com Atlas. Só vou fazer um último adendo que é com relação aos SDUs. Para quem perdeu na segunda-feira, a gente teve uma live especificamente sobre SDU. Se você não manja nada de SDU, cara, eu escaneava na época do Sage Labs. Mudou pro Starbase, mudou tudo. Não sei nada, não lembro nada. Desde aquela época eu abandonei o jogo, tô voltando agora. Ou eu tava fazendo outra coisa, não fiz SDU. Dá uma passada, dá uma olhada na live de SDU, porque, cara, tem muita dica boa, tem muita informação boa. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos de volta. Vamos encerrar nosso Café com Atlas por aqui. Foi um pouquinho mais curto do que o normal. O Zé teve alguns imprevistos, né? Algumas coisinhas que ele tinha que resolver. Mas daqui 15 dias a gente retorna com mais informações sobre o nosso querido Star Atlas para a gente cobrir. E, se tudo der certo, até lá, esperamos que o Free to Play chegue. Amém, amém. Gente, boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença de todos e até o próximo Café com Atlas. Valeu, valeu!